Agora eu quero trazer um pouquinho da camada política e eleitoral dessa história toda que estamos acompanhando aqui no país. Nesta semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu algumas notícias ruins para ele sobre pesquisas eleitorais que foram encomendadas pelo partido PL. O Bruno Pinheiro é que vai trazer as informações para a gente agora. E por que seriam notícias ruins para Jair Bolsonaro nesse momento? Bruno, bem-vindo. Remédio amargo nunca é bom, né, Evandro? Ótima tarde a você, ótima sexta-feira que nos acompanha. Um levantamento, e aí isso tem sido feito quase que semanalmente, interno, dentro de várias legendas, e não é diferente na legenda de Valdemar da Costa Neto. E aí tem esse retrato de que houve um aumento da popularidade do presidente Lula em relação a toda essa discussão envolvendo o governo americano, a esses 50% e também o que foi anunciado esta sanção ao ministro Alexandre de Moraes. Havia uma expectativa de conseguir limpar a imagem tanto da família quanto de Eduardo Bolsonaro em relação a essas ações dos Estados Unidos. E há então um entendimento, esse levantamento indicando que esses anúncios que vieram dos Estados Unidos, está claro, uma indignação, alguém reclamando de fato que isso foi um erro por parte dos aliados e de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. E os números indicam, então, o aumento da popularidade, algo que não acontecia há quase um ano, na verdade. Olhando no retrovisor, lá em 2024, teve uma redução sobre a imagem do presidente Lula, do governo federal, e agora conseguindo esse respiro. Só que, Evandro, esse número também indica o seguinte, que esse aumento na popularidade é especificamente quando se fala em relação a esta situação dos Estados Unidos. E não é um retrato como um 100%, um todo do governo federal. Então, isso que tinha uma expectativa de ser algo a ser comemorado dentro da oposição, acabaram enxergando que isso está tendo um efeito reverso e muitos da oposição colocam na conta de Eduardo Bolsonaro, porque isso ficou logo na conta dele, ligado diretamente, que ele haveria então articulado uma sanção econômica. Evandro. Obrigado, Bruno. Já já a gente vai analisar esse tema. Vamos retomar aquela conversa sobre a consequência eleitoral diante da pesquisa que foi encomendada pelo PL. José Maria Trindade, você acredita que já se esperava que esse ataque de Donald Trump às instituições brasileiras poderia trazer um resquício negativo para a popularidade de Jair Bolsonaro e, consequentemente, positivo para o presidente Lula? Todos sabiam por aqui. Desde o início, quando Eduardo Bolsonaro tomou a decisão de ir para os Estados Unidos e se licenciar, houve ali debates internos, alguns ficaram na dúvida, alguns simplesmente me disseram que não entenderam o que estava acontecendo, né? Mas todos já sabiam que a principal bandeira do grupo era: minha bandeira jamais será vermelha, e que a nacionalidade é o espírito forte desse grupo. Né? E que o Eduardo Bolsonaro, indo para o exterior e apoiado pelo pai, claro, houve momentos ali em que ele disse: olha, eu lamento muito, o pai falou: eu lamento muito, mas meu filho teve que sair, e até mandou dinheiro para ele, e isso está nos autos, inclusive, e tudo isso foi colocado como um fator negativo, político para o grupo, mas alguns entendem ser necessários. E um grupo muito grande ali do PL defende o ex-presidente Jair Bolsonaro em qualquer circunstância. E, obviamente, o filho dele, Eduardo Bolsonaro. Mas a avaliação geral era esta mesmo, né? Agora, o argumento, sim, né, de que não havia e não há outra maneira de lutar contra o que está acontecendo e contra o resultado óbvio que parece estar escrito para esse processo. É ficar calado, como eles dizem, né? Como um cordeiro, ou gritar morrendo como um porco. Fala, Piperno. Olha, algumas coisas nesse processo todo são bem evidentes. A primeira, há um parlamentar brasileiro nos Estados Unidos lutando para que o Brasil seja tarifado, para que seja punido. E ele assume isso, quer dizer, há esse fato objetivo. Não me parece que um político patriota conspiraria contra a economia brasileira, né? Agindo assim, ele prejudica interesses
não de quem está no poder, mas de empresas brasileiras. Imagina, por exemplo, agora o setor calçadista, o setor têxtil, né, que não foram aliviados nessas tarifas. Como é que eles vão resolver? Eles que são, em grande parte, dependentes das exportações lá para os Estados Unidos. Então, é muito óbvio também que o outro lado chame atenção para eles. Falar, olha, vejam só quem é que está lutando contra os interesses do Brasil. Porque a gente pode discutir até que ponto o presidente Trump foi ou não influenciado por isso. Isso é uma outra história. Agora, o que não dá para discutir é que tem um lado, tem um político, deputado, que tem mandato, que bate no peito e fala, olha, as tarifas são graças à minha atuação. Ué, então, ele está dando nome e sobrenome a esse movimento que penaliza a economia do Brasil. Obviamente, o outro lado vai explorar isso e vai apontar, olha, vejam só a turma que usou o bonezinho vermelho, cuidado com eles. Remate, Gani. Olha só, em relação à pesquisa eleitoral, lógico, num primeiro momento, o presidente Lula acaba capitalizando esse movimento, porque agora ele tem um bode expiatório, né? Ele pode falar, olha, a economia não está indo bem, não é por minha culpa, isso se deve às tarifas, mas ainda é muito cedo para cantar vitória, tem muito tempo ainda até as eleições e se a economia piorar, geralmente a população costuma acreditar no governo de turno, né? Tem aquela famosa frase, a economia estúpido, ele acaba saindo perdendo. Musa, tenho 30 segundos para você. Eu costumo, você sabe que eu falo que eu sou chato, né? Então eu saio nas ruas perguntando para as pessoas, eu faço trabalhos voluntários em regiões mais pobres, que não é a minha realidade do dia a dia, eu realmente não vejo esse tipo de coisa. Então esse crescimento marginal, eu acho que faltando 1 ano e meio para as eleições, é a economia que fala. O Alan lembrou muito bem dessa frase.